Olá pessoal, tudo bem? De volta com o nosso estudo do Direito Civil. Hoje vamos falar a segunda parte da classificação dos contratos. Trataremos hoje sobre a exceção do contrato não cumprido, também chamado de exceptio non adplet contractus. Nossa aula número 4 hoje, instituto bem legal estudar, top, né? Muito bacana estudar esse instituto aqui, tem caído muito em provas de concurso, então preste atenção aí, bem tranquilo o estudo disso aqui, bem legal o nosso estudo. Vamos lá. Pessoal, vou começar dando um exemplo, porque na verdade essa exceção do contrato não cumprido, ela é aplicada no dia a dia aí, as pessoas aplicam ela nos contratos que são realizados todos os dias, tá? Então veja bem, eu vou dar um exemplo comum, assim, entendimento comum, depois a gente aprofunda mais um pouco aqui no âmbito jurídico, mas vamos falar aqui de uma maneira bem tranquila, né? Começar com uma maneira bem tranquila, dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você vai firmar um contrato de compra e venda. Você vai ao supermercado comprar uma fruta, um abacaxi, por exemplo, né? Você vai lá no supermercado, tá aqui, vamos pôr essa imagem aqui. Você vai lá comprar um abacaxi. Vamos colocar aqui as partes, né, contratantes, tá? As partes contratantes. Do lado de lá, você tem então o vendedor, que é essa pessoa aqui, ela irá então, é a pessoa que está representando o supermercado, o mercantil, que está ali vendendo o abacaxi. De outro lado, você tem então a compradora, a pessoa que está realizando a compra desse objeto, do abacaxi. Bom, qual é o objeto mesmo, professor? O objeto, então, está aqui a seta, ponto, é esse abacaxi. Nós temos aqui uma relação contratual, um contrato de compra e venda realizado aqui entre as partes. Eu pergunto para você, olha só, se no momento que você está ali comprando, né, um contrato de compra e venda à vista, você vai pagar o abacaxi, se a pessoa diz para você, olha, o abacaxi, vamos pôr ali, ficou R$3. O abacaxi ficou R$3. E aí a pessoa fala assim, olha, só que eu não vou te entregar o abacaxi. Aí você fala o quê? Então eu não vou pagar. Eu vou usar meu direito de não pagar. Se você não for entregar o abacaxi, eu não vou pagar. Da mesma forma, o contrário. O vendedor fala, olha, abacaxi 3. Aí a pessoa fala, não, eu não vou pagar não. O que o vendedor pode falar? Então eu não vou entregar o abacaxi. Perceba então que a exceção do contrato não cumprido é um meio de defesa que uma das partes tem de não cumprir ou de sustar o cumprimento da sua obrigação até que a outra parte cumpra a sua obrigação. Isso porque tem duas obrigações principais aqui. A obrigação do vendedor, que é de entregar o abacaxi, a obrigação da compradora, que é para pagar o preço do abacaxi. Tá? Se a compradora, por exemplo, diz que não vai pagar o preço, o vendedor fala, então eu não entrego o abacaxi. Então isso é uma exceção que ele está usando, né? Exceção do contrato que não foi cumprido pela outra parte. Então observe que isso aí está no dia a dia. Eles acabaram de aplicar aqui a exceção de contrato não cumprido. E perceba que vale tanto para o vendedor como para a compradora. Qualquer um deles pode fazer uso deste instituto aqui, da exceção do contrato não cumprido. Tá? Isso aqui é só um exemplo bem simples para vocês já começarem a entender o que seria a exceção do contrato não cumprido. Bom, primeiro, pessoal, vamos tratar sobre a etimologia, tá? A etimologia, o que significa a exceção do contrato não cumprido. Primeiro é importante nós entendermos o que é, para depois estudarmos as diversas características, ok? Primeira questão. Na linguagem coloquial, a palavra exceção, aqui, a palavra exceção, significa algo que desvia de uma regra, algo que foge de uma regra. Né? Então, você tem as regras, você tem as exceções. Exceção que foge a uma regra. É a exceção, isso aqui é a linguagem coloquial. Juridicamente diferente. A exceção aqui, para o mundo jurídico, na linguagem jurídica, exceção significa um meio de defesa, um instrumento de defesa. Então, toda vez que você vê a palavra exceção aqui no meio jurídico, entenda que é uma maneira de se defender. A exceção é uma defesa, um instrumento de defesa que a parte tem. Tá? Geralmente aqui em âmbito processual, então dentro de um processo você vai usar como exceção um meio de defesa indireto, né? Ali que nós chamamos de exceção. Tá? Então, leia-se exceção como instrumento de defesa. Tá? Instrumento de defesa. Então, vamos para a definição aqui. O que é exceção de contrato não cumprido? É meio de defesa em que a lei permite que o contratante surte sua parte no cumprimento até que o outro contratante perfaça a sua. Ou seja, é um instrumento de defesa que a parte tem de suspender o cumprimento das suas obrigações até que a outra parte cumpra com as obrigações dela. É dizer o seguinte, olha, enquanto você não cumprir as suas, eu não vou cumprir as minhas. Ok? Você parou de cumprir as suas, eu vou parar de cumprir as minhas também. Tá? É um meio de defesa. Tá? Essa exceção, então, é um meio de defesa.
melhor chamado se fosse assim, né? Meio de defesa pelo não cumprimento do contrato pela outra parte contratante. Qual que é o objetivo da exceção do contrato não cumprido? É evitar a extinção do contrato. Tá? É uma alternativa à resolução contratual, porque veja bem, quando uma das partes descumpre o contrato, ele é inadimplente, ele está inadimplente com suas obrigações contratuais. Tá? Então, se uma das partes não cumpre com suas obrigações, a outra parte pode pedir a resolução contratual, a rescisão contratual, no caso, em decorrência do descumprimento das obrigações da outra parte. Nós chamamos de resolução contratual, também chamado de rescisão contratual. É uma opção, pondo fim ao contrato. Só que, pessoal, algumas vezes as partes não têm vontade, a parte não tem vontade de pôr fim ao contrato naquele momento. Tá? Ele quer aguardar um pouco mais, porque muitas vezes o objeto é de grande interesse dele. Então ele prefere sustar a sua obrigação e ver se mais na frente o outro contratante vai então adimplir com suas obrigações. Ele fala, não, não quero... Então, mas ele tem a primeira opção, que é resolver o contrato, mas ele pode também não querer resolver o contrato e aguardar, então, ver se a outra parte cumpre com suas obrigações. Nesse caso, ele vai, então, não vai fazer uso da resolução e vai fazer uso da exceção do contrato não cumprido. Ok? Então, o objetivo é exatamente esse, evitar a extinção do contrato. Né? Evitar que o contrato, então, seja resolvido entre as partes. Outra questão também, pessoal, muito importante é o seguinte. Em latim, e é muito utilizado, nós utilizamos muito em latim, esse termo é muito utilizado em concursos públicos, pela doutrina, pela jurisprudência, o termo dele é em latim. Tá? Então, exceção de contrato não cumprido, mais conhecido pelo seu termo também em latim. Agora aqui tome cuidado, né? Vamos falar sobre a pronúncia desse termo. Porque muitas pessoas, às vezes, aqui no nosso âmbito jurídico mesmo, confundem ou então inventam, né? Por exemplo, falam assim, exception non adplet contractus. Não pode falar exception, porque não é inglês. Não. Então não é exception. Eu vi muitas pessoas falando exception, tá? Então, primeira coisa que se vai se afastar, você não vai falar exception, não é inglês, tá? Segunda questão, algumas pessoas falam exceptio. Exceptio também está errado, tá? Você não pode falar exceptio. Porque aqui o termo em latim, eu vou dizer agora, daqui a pouco, o que o T tem som. Então você não pode falar exceptio non adplet contractus. Muitas pessoas falam exceptio, está errado também. Vamos então para a terceira e agora a correta pronúncia, que seria exceptio. Exceptio non adplet contractus. Por que exceptio? Aqui no latim, o T tem som de C. Então esse T aqui, ó, ele tem som de C, ok? Então você lê, e o restante, professor? O restante você lê normal. Exceptio non adplet contractus. Pronto. Exceptio non adplet contractus. A questão do T com som de C, ele está presente no nosso direito, não só nessa terminologia, mas em diversos outros momentos você vai ver o T com som de C. Como, por exemplo, axio. Olha aí, a palavra axio significa ação. Né? Axio. Perceba que o T aqui tem som de C. Você não pode falar actio, é axio. Né? Se a pronúncia correta é axio. Aqui do latim, axio. Outra, aberratio delicti. Ó, erro na execução. Aberratio e delicti. Perceba que o T tem som de C. Outro exemplo. Ab initio, desde o começo. Ab initio. Affectio maritalis, ânimo de ser marido e mulher. Affectio maritalis. Perceba que o T com som de C. Conditio sine qua non, condição sem a qual não. Conditio sine qua non. Olha aí, o T com som de C. Outro, extrema ratio. Extrema razão. Também temos aqui novatio legis. Olha o T de novo aí com som de C, né? Novatio legis. Renovação da lei. Né? Novatio legis. Persecutio criminis. Olha que legal. Persecução do crime. Perseguimento do crime. Persecutio criminis. É o direito subjetivo do Estado de perseguir o crime, né? Persecutio criminis. Então observe, pessoal, nesses exemplos aqui, o T com som de C, ok?
todos esses casos aqui, o T com som de C. Então, exceptio non adimplet contractus. Pronto, ninguém erra mais, né? A pronúncia é exatamente essa. Não tem para onde correr, tranquilo, é só você ler mesmo. O T você troca pelo C e é assim. Fechou? Beleza. Próximo. Pessoal, eu vou começar aqui um exemplo para a gente tratar agora de maneira um pouquinho mais profunda sobre a exceção do contrato não cumprido, tá? A exceptio non adimplet contractus. Primeiro, eu vou trazer para vocês um exemplo de compra e venda de um apartamento na planta. Vamos colocar aqui, por exemplo, o seguinte, você comparece a uma construtora, você e sua esposa comparecem à construtora, ou você e seu marido comparecem a uma construtora, e aí começa a discutir com o arquiteto ali o projeto e tal, e aí vocês vão lá, fazem o projeto, e aí discutem os termos do contrato, tudo, e por final vocês fecham um contrato, então, de compra e venda de um apartamento ali na planta, ok? Fecham um contrato tranquilo, e dentro desse contrato, fica lá estipulado obrigações, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Vamos colocar aqui uma das principais obrigações do comprador, que é pagar as parcelas mensais a partir do mês de junho de 2017. Ok? Essas são as obrigações principais. Pagar as prestações a partir do mês de junho de 2017. Pronto. E vamos colocar aqui uma obrigação, então, da construtora, que seria iniciar as obras no mês 10, no mês de outubro de 2017. Então, o comprador tem que pagar as parcelas mensais a partir do mês de junho de 2017 e a construtora vai iniciar as obras, então, no mês de outubro de 2017. Então, se a gente colocar aqui, vamos colocar aqui uma linha do tempo, né? Colocar os meses aqui, então, os meses aí, pronto. Então, vamos lá. Quando é que o comprador começa a cumprir suas obrigações? Bom, no contrato está dizendo que ele começa a pagar as parcelas a partir do mês 6 de 2017. Então aqui, nesse ponto, ele já começa a pagar, então, as parcelas. Ele vai lá e começa a pagar as parcelas ali que são devidas do contrato. Então, observe que a execução da obrigação da construtora ela é postergada para o momento posterior, diferida, né? A construtora ela tem a obrigação de iniciar as obras no mês 10 de 2017. Bom, aí o comprador vem lá, paga aqui no mês 6, certinho, dentro do prazo. Vai lá, paga no mês 7, também pagou lá o valor. Paga aqui o mês 8, vai lá e quita o mês 8. Paga o mês 9, tranquilo. Vai lá, paga o mês 10, então ele começa, no mês 10 ele paga, e ele sabe que no mês 10 a construtora tem que dar início à construção. Então ele começa a ir lá no local para ver o início das obras. E observa, então, que a construtora não deu início às obras. Não deu início às obras. E aí ele fala, opa, peraí, mas agora complicou, porque eu vim pagando, agora ela não está cumprindo a parte dela. Observe que ele percebe, já no início do mês 11, ele percebe que no mês 10, que era para a construtora dar início a construção, ela não deu. Então ele verifica que a outra parte não cumpriu com a obrigação. O que ele faz? Ele faz uso, então, da exceptio non adimplet contractus, da exceção do contrato não cumprido. O que ele faz, então? Ele susta o pagamento, ele para o pagamento. É um direito que é dado a ele, aqui na nossa legislação, é um direito que é dado a ele de sustar suas obrigações em decorrência da outra parte não cumprir com as obrigações dela. Por quê? Porque se ele continua pagando as prestações, ele paga o mês 11 aqui, paga o mês 12, se, por exemplo, a construtora realmente não der início às obras, né, realmente ele vai ficar com um prejuízo muito grande, vai aumentar muito o prejuízo dele. Então ele tem essa faculdade, então, de parar aqui, de pagar, de sustar suspender o cumprimento das suas obrigações em decorrência da outra parte não ter cumprido com as obrigações dela. Isso é a exceção do contrato não cumprido. Isso é a exceptio non adimplet contractus. Bom, e vamos ver então como é que funciona isso aqui no processo, né? Como é que se dá isso aqui em âmbito processual. Nós sabemos que a exceção do contrato não cumprido é meio indireto de defesa que o réu opõe às pretensões do autor em um processo com o objetivo de dilatar ou retardar o exercício da ação.
Tá? Vamos pegar esse exemplo anterior aqui, né? Vamos voltar aqui. Bom, então nós falamos aqui, pegando o gancho desse exemplo anterior, que o comprador então ficou de pagar as prestações a partir do mês 6, 7, 8, 9 ele pagou, mês 10 ele pagou também. A construtora deveria iniciar a construção das obras no mês 10, mas não iniciou. Ele parou de pagar, né? Então ele não pagou nem mês 11 nem mês 12 de 2017. Vamos supor que no mês 12, então, a construtora então ingresse com uma ação contra o comprador, alegando que não pagou o mês 11 e mês 12. Tá? Vamos colocar aqui, então, o exemplo. Vamos supor que esse é o representante da empresa, da construtora, vamos chamar ele de autor. O que acontece? Você tem de um lado o autor, e vocês sabem que existe, então, aqui a nossa figura do Estado. O Estado tem como um dos seus poderes o Poder Judiciário, e ele é representado, o Poder Judiciário é representado, então, pelo juiz. Então, nós temos a figura do Estado-juiz. O juiz, então, representando o Estado no poder judicante. Vai prestar jurisdição, então, para as partes, né? Vai prestar jurisdição para as partes. O que acontece? O autor vai entrar com uma ação contra o Estado. Entrar com uma ação contra o Estado, exigindo que o Estado, então, preste a jurisdição a ele. Então, o autor vai entrar com uma ação. Essa ação contra o Estado é chamada de ação de execução de contrato, ou ação forçada de execução de contrato. Também, algumas vezes, chama-se de ação de execução de título extrajudicial. Tá? Esse é o nome da ação que vai ser proposta aí contra o Estado. O que o Estado vai fazer, então? O Estado, o juiz, então, ao receber essa ação, essa petição inicial, a ação, ele vai, então, ter a figura do réu de outro lado. Ele vai, então, mandar citar o réu. Ou seja, chamar o réu para que tome conhecimento da inicial, da ação, e também para que ele se defenda, apresente suas defesas, mandar citar o réu. Perceba que aqui o autor, ele entrou então em face do réu, né? Ele entrou contra o Estado, mas em face do réu. O autor, então, ele entra contra o Estado, mas em face do réu. O réu, então, vai apresentar sua defesa em face do autor. Bom, o que ocorre é o seguinte, pessoal. Aqui nesse momento de defesa do réu, em que ele vai apresentar a defesa para o juiz, é nesse momento, então, que ele vai arguir em sua defesa aqui a exceptio non ad implet contractus. É nesse momento, então, aqui da relação processual, aqui dentro do processo, em que ele vai, então, apresentar para o juiz, dizendo, olha, excelência, eu não paguei. O mês 11 nem o mês 12 estão pagos, realmente. Por quê? Eu suspendi o pagamento, que eu vinha pagando desde o mês 6. Eu suspendi o pagamento em decorrência do descumprimento da obrigação por parte do autor. O autor, ele não cumpriu com a obrigação dele, que era a obrigação de iniciar as obras. Como ele não iniciou as obras, eu suspendi o pagamento das parcelas. Aqui, pessoal, falando mais especificamente da exceção, da exceptio non ad implet contractus, quando for tratar de exceção, você, na verdade, vai ter o seguinte, a pessoa que está arguindo a exceção do contrato não cumprido, ela é chamada de excipiente. Pois eu tenho um nome aqui, ó. Excipiente é a pessoa que está arguindo a exceção. Está arguindo a exceção. Essa exceção processual aqui tem outras exceções, tá? Exceção de suspeição, exceção de impedimento, de incompetência, etc, etc, etc. Aqui nós estamos falando da exceção do contrato não cumprido. É chamado de excipiente quem argui essa exceção. A outra parte, então, é chamada de excepto. A excepto é outra parte. Então, ela vai dizer assim, olha, excelência, eu, excipiente, realmente deixei de pagar em decorrência de que o excepto não cumpriu com suas obrigações. Por isso, eu suspendi o pagamento. Tranquilo? Fácil, tranquilo, top, bacana. Vamos continuar. Bom, diz lá o artigo 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Isso aqui é óbvio, né? Olha, se você só pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte se você cumprir a sua. Vamos dar um exemplo aqui. Volta lá naquele caso lá lembra da compra do abacaxi? Lá do abacaxi? O que acontece é o seguinte, você vai comprar um abacaxi. Aí a pessoa fala assim, olha, o abacaxi é R$3. Aí você fala assim, eu não vou pagar os R$3. Aí ele fala, então eu não vou entregar o abacaxi. Pronto. Mas se esse supermercado, se ele quiser exigir os R$3 da outra parte, ele tem que entregar o abacaxi, concorda?
ele precisa entregar o abacaxi. Ou seja, ele só vai poder exigir o cumprimento da outra parte se ele cumprir a dele. Certo? Só pode exigir o cumprimento da outra parte se cumprir a dele. Ele não pode, por exemplo, ir no judiciário e dizer, olha, eu vim aqui exigir o pagamento dos R$3 do abacaxi, só que eu não dei o abacaxi para ele. Não tem lógica, né? Então perceba que é o seguinte, você pode sustar o cumprimento da sua obrigação enquanto a outra não cumprir a dele. Só que para você exigir o cumprimento da outra, você tem que cumprir a sua. Da mesma forma o inverso, né? Você vai lá pagar os R$3, a pessoa fala, não, eu não vou dar o abacaxi. Aí você fala, então eu não vou pagar. Pronto, tranquilo, fica cada um na sua ali. Suspendeu, ele suspendeu sua obrigação de pagar porque o outro falou que não vai entregar abacaxi. Só que se você quiser entrar com uma ação de execução do contrato para que ele entregue o abacaxi, você tem que pagar os R$3. Você vai pagar os R$3, ele não vai te entregar o abacaxi, aí sim, você vai entrar em juízo, vai entrar com uma ação, ajuizar uma ação e dizer, excelência, o excepto, ele não cumpriu com a obrigação dele de entregar o abacaxi. Não obstante eu ter pago os R$3. Então, o 476 é algo óbvio. É muito óbvio. O direito é todo óbvio, né? O direito civil, principalmente. Então, é claro que para você exigir o cumprimento da obrigação da outra parte, você tem que cumprir a sua. Ok? Essa aí é uma questão importante. Outra questão. A exceptio non implet contractus autoriza o contratante a não cumprir sua parte antes do outro cumprir a sua. Você suspende enquanto o outro não cumpre a dele. Para exigir o cumprimento da outra parte, é preciso que o recipiente não esteja em atraso com suas obrigações. Foi o que nós falamos agora há pouco, né? Ele não pode estar atrasado com suas obrigações para exigir o cumprimento do outro. Bom, outra questão é o seguinte. É possível a suspensão mesmo não estando a outra parte inadimplente? Por exemplo, mesmo não estando a outra parte inadimplente, é possível você suspender a sua obrigação, mesmo a outra parte não estando ainda inadimplente? Vamos dar exemplo. No contrato ficou dito, então, que você iria pagar mês 6, 7, 8, 9, a partir do mês 6. A construção ia se iniciar a partir do mês 10. Então, você começou a pagar mês 6, mês 7. Nós falamos que a exceção do contrato não cumprido, como regra, ele só pode ser arguído depois que a outra parte descumpre com sua obrigação. Ou seja, do dia 10 em diante, se ele não iniciar as obras, aí sim você pode exigir. Mas acontece o seguinte, você pagou mês 6, mês 7, aí no mês 8 você toma conhecimento pela televisão de que aquela construtora está quase falência, né? Ele até entrou com pedido de recuperação judicial, você vê que outras obras que ele estava construindo pararam essas obras, você vê que tem uma fila de credores lá exigindo pagamento, diversos fornecedores, você vê que ele está com dívidas trabalhistas enormes, você vê que ele está mesmo assim beirando a insolvência. Tá beirando a insolvência. E aí você fala, poxa vida, já te dá aquele frio assim, você fala, peraí, mas em decorrência de todas essas circunstâncias, você fala, peraí, mas ele ainda não chegou ao mês 10 ainda. Só que você percebe, nesse caso, você percebeu que por todas essas circunstâncias públicas e notórias, de que ele provavelmente não conseguirá dar andamento, ele não conseguirá cumprir sua obrigação. Nesse caso também, nós temos a previsão legal de que você pode suspender o cumprimento de suas obrigações, mesmo a outra parte ainda não estando inadimplente, porque existe já uma grande probabilidade de que ele não irá conseguir cumprir com suas obrigações, ok? Está aqui no artigo 477, acompanhe aí a leitura comigo. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a pretensão pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Então é exatamente esse exemplo. E cai em concurso, viu? Cai em concurso. Mesmo a outra parte não estando inadimplente, por exemplo, isso pode ter acontecido no mês 8, no mês 9. Ou seja, não chegou ainda o mês 10, que é a data em que ele deveria dar início à obra. Ou seja, mesmo a consultora não estando inadimplente ainda, você pode fazer uso da exceção do contrato não cumprido nessa hipótese, porque fica muito claro de que realmente nessas circunstâncias ela não poderá cumprir com sua obrigação ali no mês que foi contratado. Cuidado! Aqui nós estamos falando nessa hipótese. Não pode, por exemplo, porque você acha que talvez ela não vai dar conta de cumprir. Ela não vai dar conta de cumprir no mês 10. Não, porque você acha não. Você não pode exigir isso porque você acha. Tem que ter realmente
todas essas circunstâncias aí que fazem realmente, né, que demonstram realmente que existe a grande possibilidade dele não cumprir com sua obrigação. Aí o 477 autoriza, ok? Outra questão. A doutrina e jurisprudência traz algo interessante que não está na lei. Diz lá a doutrina e jurisprudência o seguinte: da impossibilidade de cláusula contratual prever a renúncia da exceptio no direito privado. Tá? Isso porque trata-se de matéria de ordem pública. Então não é possível as partes contratantes inserirem no contrato uma cláusula dizendo que ele renuncia à exceção do contrato não cumprido. Tá? Porque é matéria de ordem pública. Como assim, professor, uma cláusula? Ora, é um contrato que vem uma cláusula dessa aqui, por exemplo. Cláusula 2.4 de um determinado contrato. O contratante renuncia ao direito da exceptio non implet contractus em qualquer hipótese. É possível esse tipo aqui de cláusula? Não. Essa cláusula aqui, ela não é possível a existência dela. Ok? Porque trata-se de matéria de ordem pública. Pessoal, não exercer é diferente de renunciar. Tá? Não exercer é diferente de renunciar. Eu não posso renunciar a esse direito. Não posso renunciar a esse direito. Agora, eu posso não exercer esse direito? Posso. Eu posso continuar pagando as prestações lá do apartamento, mesmo ele não dando início à obra? Posso. Eu posso tomar conhecimento de que a empresa pediu recuperação judicial, que ela não, que realmente está numa situação dificílima, devendo todos. Eu posso continuar pagando? Posso. Eu não exercer o direito é uma coisa, eu renunciar é outra. Eu não posso renunciar a esse direito. Não exercer, tranquilo, tá? Não posso renunciar. Certinho, pessoal? Acesse lá o nosso blog, tá? Estão lá a listagem lá das aulas. Inscreva-se também no nosso canal. Dê um like pra gente aí, pra essa aula aqui e para outros colegas aí, para estudarem junto com a gente. Os links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. E no mais, eu queria desejar a vocês aí um grande abraço, tá? E a gente se vê então nas próximas aulas aqui sobre contratos. Um abraço e fiquem com Deus.